filme conta a história de um menino que suspeita ouvir vozes nas paredes de seu quarto. Após a ignorância de seus pais, ele acaba descobrindo segredos terríveis por trás desse mistério. A direção é do Samuel Goldwyn e este é o primeiro filme que eu assisto dele. E ele estabelece uma premissa, uma introdução muito bem feita. Há um questionamento primoroso do que é a realidade e o que é a imaginação. O que há por trás daquele som do toque, toque, toque. E é interessante que através dessa premissa ele vai acrescentando mais camadas muito interessantes. A primeira coisa em relação aos pais. O tratamento dos pais em relação ao filho é um dos destaques do filme. E ele até leva para um lado mais psicológico, um terror psicológico. A ideia dos super pais, os pais super protetores, os pais que fazem de tudo para proteger o filho, levando isso a um terror, é muito interessante. Não é uma obsessão por uma pessoa, mas é a hiperproteção de um ser humano. Mas é obviamente, leva-se aos clichês, a ideia da criança que desenha coisas macabras, a professora olha e tem alguma coisa errada com essa criança, eu vou perguntar para os pais, aquela coisa bem clichê estabelecida. A casa é uma casa super macabra, uma casa antiga, e o terror por trás de um ser que a gente não vê, que não sabemos o que é, traz inúmeras criatividades por trás desse diretor. Há vários momentos do menino em relação à parede que são muito bem feitos. Há uma cena envolvendo sombreamento que é assustadora. O trabalho de mixagem de som é um destaque maravilhoso aqui. E tem uma cena de jumpscare envolvendo um orifício de uma parede que é muito tenso, é uma cena muito assustadora. Então a premissa do filme, até a primeira metade do filme, digamos assim, é muito bem feito. Esse mistério por trás, esse o que, onde, como, é muito bem feito aqui. Primeiramente, até a primeira metade do filme, o roteiro é muito bem estabelecido, nada é jogado à toa aqui, tudo é muito bem estruturado e tem momentos em que a imagem diz mais do que o próprio texto. Ele é muito cinematográfico. Há uma cena em que o pai leva o filho para uma espécie de galpão e através de um contraluz que a gente vê a silhueta do pai, a gente percebe que aquele pai tem segundas intenções em relação ao filho, e esse mistério é crescente o tempo todo no filme. É interessante a trilha sonora desse filme, ela traz uma melodia no piano que lembra as canções de Ninar, e logo nos momentos tensos isso é mais enfatizado, isso fica muito no grave, fica aterrorizante. Mas, infelizmente, os momentos finais do filme estraga toda a obra por completo. É difícil falar isso, mas lembra que eu falei que o terror do não ver, do não crer, de o mistério por trás é de uma criatura que a gente, que o espectador não consegue ver, é muito mais interessante do que enxergar essa criatura. É o que dá certo, por exemplo, em Tubarão, em que o tubarão só aparece no final do filme, nos momentos finais. Se ele aparecesse durante todo o filme não teria a mesma intensidade, porque o fato da câmera ser o próprio tubarão traz o mistério final de como essa criatura é aterrorizante. Os efeitos práticos de câmera utilizado em Tubarão são muito bem feitos. Aqui tem essa premissa, é muito interessante. Tem esse mistério do o que é, mas o final, os 30, 40 minutos finais em que exibe a conclusão do filme, estraga toda a obra pelo esse auto-exibicionismo e bate muito na mesma tecla em relação a isso. Ele enfatiza, sublinha demais em determinados pontos. E isso é muito enfatizado numa cena de porão, em que nós vemos a conclusão do filme, nós vemos a verdade por trás desse filme. Os efeitos especiais não valem a pena nesse filme, tanto que há uma cena em que é tão escura porque porque os produtores sabiam que os efeitos especiais não são bons, então eles enfatizavam muito uma fotografia escura para diminuir essa má qualidade do CGI. Mas o elenco do filme é muito bom e segura bem o filme. Eu gosto do Woody Norman, que é o protagonista. Ele segura muito bem o filme, apesar de ser uma criança. Traz umas dúvidas em relação à inteligência desse personagem, porque uma criança não teria tanta inteligência e compreensão do que está rolando ao seu entorno, mas isso divide opiniões. Eu não sou especialista nesse assunto, mas ele tem excelentes reações, é um bom ator e segura bem o filme. Praticamente boa parte das ações
para segurar o filme, para solucionar o filme, melhor dizendo, é por trás dele. Ele tá ótimo no filme. O Anthony Starr está ótimo, ele segura muito bem esse mistério por trás de seu personagem, esse volume pequeno em relação ao seu olhar. Eu adoro os olhares desse personagem. Ele traz o mistério e segura bem essa potência do mistério. Eu gosto da Lizzie Kaplan aqui, na verdade é uma das minhas personagens favoritas desse filme, porque ela segura essa dualidade entre ter um objetivo desse mistério, entre ser obsessiva em super proteger o filho e ao mesmo tempo ter esse apego materno. Então eu gosto desses momentos maternos em relação a ela. Ela faz uma excelente mãe, mesmo sendo macabra, e também ela tem uma sutileza na voz e no olhar aqui. E o casal está bem feito também. E a Cleopatra Coleman está operante, está ok aqui no filme. Ela é dona de um dos momentos mais engraçados do filme, mas pra mim ela não tem esse momento de destaque como atriz. Ela tá operante e tá bem no filme. Tok 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 tem uma premissa muito interessante em relação a um filme de suspense e terror, levando-se até um questionamento de ser um terror mais psicológico em relação ao drama familiar entre pais e filhos, entre esses pais superprotetores, mas peca muito na questão sobrenatural da história, ao fato de ser muito exibicionista justamente nos momentos finais do filme, que acaba estragando a obra como um todo. Infelizmente, eu fiquei muito sentido quando eu saí do filme. Nossa, como um filme tão bem estabelecido termina desse jeito. É isso. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!